Louvado seja o Senhor, graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o servo do Senhor, pastor Tenório. Louvado seja Deus. Vamos a uma palavra de Deus abençoada para nossas vidas em nome de Jesus Cristo, que está aqui no livro de Marcos, capítulo 6, né? E diz da maneira e da seguinte forma: Jesus retira-se para Nazaré, ou seja, na sua pátria, na sua cidade. Está escrito, Marcos 6. E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Versículo 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Versículo 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns, poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Louvado seja o Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, aqui está a palavra de Deus verdadeira, o evangelho pregado mesmo conforme ele é. Deus, fala na boca do profeta, através da minha vida, A palavra rocha viva edificada, Deus fala na boca do profeta. Louvado seja o Senhor. Eu quero dizer para você, igreja, para você, amado irmão, amada irmã, que realmente conforme Jesus diz aqui, conforme Jesus naquela época estava ensinando e ainda está, porque a palavra dele, ela prevalece hoje e sempre, a palavra do Senhor Jesus Cristo, sendo nosso Deus vivo e eterna. Eu quero dizer para você, irmão e irmã em Cristo Jesus, que por mais que nós, eu e você, não tenhamos honra no meio da nossa parentela, porque não crê na palavra de Deus que sai da nossa boca, porque são religiosos, assim como um dia também nós fomos religiosos. Eu quero dizer para você, Deus vai te usar. Deus não só vai te usar, mas como Ele já está te usando. E mesmo que eles queiram ou não queiram, mesmo que eles não queiram entender ou se entendam, não interessa. Deus, Ele vai te usar e Ele está te usando, e eles verão que Deus é com você e que Deus é comigo. Louvado seja o Senhor. Então, naquela época, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, conforme diz aqui, Ele fez poucos milagres no meio da sua parentela. Por quê? Porque eles não criam em Jesus Cristo, com exceção da nossa amada irmã Maria, na qual a bem-aventurada foi escolhida pelo Criador. O próprio Criador a criou ela, para o próprio Criador se entranhar no seu ventre e como figura, do Cristo encarnar na terra e tudo passar por tudo que ele passou pelo processo da crucificação, para nos perdoar dos nossos pecados, para entregar para nós a sua salvação. Porque senão todos nós, todos que nasceram, todos os seres humanos na face da terra, iriam direto para o inferno, seriam direto condenados por causa do seu pecado. Então, por isso que ele, na figura de Cristo, se gerou no ventre de Maria, e veio à terra, e tudo passou e tudo suportou, da melhor maneira possível, não por relação de homens, mas o próprio Deus, agraciou Maria e se gerou dentro dela, e aí na figura de Jesus Cristo veio à terra e tudo passou e tudo suportou. E ao terceiro dia ele ressuscitou, conforme está escrito, e apareceu para mais de 500 irmãos, discípulos e apóstolos, conforme está escrito nas Escrituras. Ele apareceu para os seus apóstolos antes dele subir aos céus. Mas essa é uma outra questão que eu não vou entrar agora, mas só para que todos entendam
que o nosso Jesus Cristo, ele é Deus, o Todo-Poderoso, hoje glorificado, hoje continua sendo invisível e fazendo e realizando os seus sinais, as suas maravilhas e os seus prodígios. Então Jesus não fez mais maravilhas, não fez mais prodígios, não curou mais, porque conforme ele está dizendo, que não há profeta na sua casa, né? Não está, né? Está escrito aqui, ó, Jesus dizendo, e Jesus lhe dizia, não há, no versículo 4, Marcos 6, versículo 4, e Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Aleluia, versículo 5. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então os próprios parentes de Jesus Cristo tentou e de uma certa forma, impediu que Jesus curasse mais pessoas por conta da sua incredulidade. Da mesma maneira, eu quero dizer, amados irmãos, ocorre conosco, porque nós não conseguimos fazer mais pela nossa parentela, por causa do egoísmo deles, por conta da incredulidade porque confessam uma fé religiosa, uma fé que não é uma verdadeira fé no verdadeiro Deus, uma fé que confessam que tem vários dogmas, várias situações nas quais desagrada a Deus, que não vem da parte de Deus. São religiosos, são dogmas que eles inventam, alho dentro do bolso, crucifixo, veneração e adoração a coisas que não são Deus, conforme as Escrituras diz, não é? Mas que o Senhor Deus, o Senhor nosso Pai, Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia e venha convencer eles dos seus pecados e as escamas da religiosidade deles caiam por terra, porque não vivem uma vida de santidade. Acham que são autossuficientes, religiosos, acham não são. Como outrora, um dia também eu fui assim. Então eu quero dizer para você que Deus vai te usar muito mais e eles vão de ver. Eles vão de ver a tua bênção, a tua graça, a tua vitória. Mas quero dizer para você, amado irmão e amada irmã, não se prive de pedir a Deus as bênçãos de Deus para a tua casa, para a tua família. Não importa se teu parente é religioso ou não, se ele tem dogmas de religiosidades, não importa qual a religião que ele confessa, porque a Bíblia fala de uma santa só religião, nos livros de Timóteo, a santa doutrina de Deus, a palavra de Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Mas ore, continue orando por eles, continue declarando as bênçãos de Deus, a salvação, a libertação sobre a vida do seu parente, da sua parente. Não importa se é teu pai, se é tua mãe, se é teu primo, se é teu tio. O importa é que continue orando, declarando nas suas orações as bênçãos de Deus sobre a tua parentela, a prosperidade de Deus sobre a tua parentela, o milagre, a cura para aqueles que estão enfermos na tua parentela. Se você não pode chegar em posicionar as mãos ou fazer uma oração pelo teu parente, porque ele é religioso, ore em espírito, ore nos seus propósitos para que ele venha a ser curado. Ou então ore para que Deus envie algum profeta e venha curar ele. Isso está em Deus. Eu quero dizer para você que Deus vai te usar. E os irmãos que falam aqui, e as irmãs que falam aqui de Jesus Cristo, aqui em Marcos, capítulo 6, para você religioso, para vocês religiosos que não são crentes convertidos, que está falando aqui. E infelizmente o maldito papado mente acerca das escrituras, que está escrito aqui, né? E chegando o sábado, no versículo 2 de Marcos 6, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? Ou seja, muitos se admiravam com o Senhor Jesus. A multidão se admirava, né? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Eles falavam, comentavam entre si. Ora, pois, a sabedoria do céu de Deus é a que está em nós, dada pelo Pai, nos crentes. É a sabedoria que está em nós. Aí no versículo mais à frente aqui, no versículo 2 fala, e que sabedoria é esta que lhe foi dada? Aí vem, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos, ou seja, o próprio Deus que deu a ele. Então quando um crente ora por alguém e ele é curado, essa maravilha é dada por Deus, são os mesmos dons que foi dada a Jesus Cristo. Aí aqui no versículo 3, não é este o carpinteiro, né? O filho da Maria e irmão de Tiago? Tiago é irmão de sangue de Jesus, portanto Maria não morreu virgem, é irmão de sangue de Jesus, que foi filho de José com Maria, né? E o papado mente até os dias de hoje dizendo que é irmão na fé. Não, é irmão de sangue, Tiago. O apóstolo Tiago
O apóstolo Tiago é irmão de sangue de Jesus Cristo, filho de José com Maria. Portanto, eles tiveram relação sexual após o seu casamento. Ora, pois, se eles se casaram, Maria permanecer virgem para sempre. Mentira de Satanás através do papado. Maria não morreu virgem. Ela teve pecado. E nós respeitamos Maria como nossa irmã na fé, a bem-aventurada, conforme disse no início da palavra, a que recebeu o próprio Senhor para nos salvar dos nossos pecados. Ora, pois, se a própria Maria precisou ser salva pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, como pode Maria ser mãe de Deus? A barriga dela foi apenas espiritualmente uma barriga de aluguel para receber o Senhor. Aleluia. Aqui vem, né? Aí eles falam aqui, aí fala aqui mais à frente. E Simão, também filho de José, discípulo. E não estão aqui conosco suas irmãs, ou seja, as irmãs de Jesus Cristo, que são irmãs de sangue, nas quais a Bíblia não menciona os nomes delas, mas são irmãs de sangue, irmão de José e de Tiago. José, que são discípulos de Deus, filho de Maria com José. Tá certo? Aí vem, e escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, no versículo 4, senão na sua própria, né, pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Então veja bem, Tiago e José foram discípulos e irmãos de Jesus Cristo de sangue, mas suas irmãs. Portanto, Maria, depois que Jesus nasceu, Maria teve mais filhos com José. E o papado romano mente até hoje, dizendo que a Maria continua virgem, né? Santa Maria, rogai por nós, pecadores. Quem é Maria para rogar pelos pecadores? O único que pode rogar pelos pecadores é o Cristo. É o único mediador, está escrito, entre Deus e os homens. Entre a igreja e os homens, Jesus Cristo. Filho de Deus, homem, o próprio Senhor. Não é? Então o povo faz uma confusão e acreditam nessa mentira do diabo. Não acreditam nessa mentira que esses aqui, Tiago e José, não são irmãos de Jesus e que Jesus não teve mais irmãos e que Maria morreu virgem. Não, mentira de Satanás. Maria não morreu virgem. Maria casou-se com José, teve mais filhos, conforme está escrito aqui, Tiago e José e as suas irmãs, filha, né, irmãs do carpinteiro, irmã de Jesus, né? Criança, não se batiza criança. A criança é concebida por alguém que é pecador e ela é, portanto, inocente. Não há pecado na criança. Ela é apresentada a Deus. Agora, fica essa palavra para você, desmentindo as mentiras do diabo, das religiosidades. E você, amado irmão e amada irmã, é usada e será usado muito mais na presença de Deus. Queira a nossa parentela, queira a tua parentela ou não, você é usado e continuar sendo usado na presença de Deus. Eu quero deixar essa palavra, essa verdade de Deus sobre as nossas vidas. Continue orando e abençoando os seus parentes. Não discrimine eles por nada, muito pelo contrário. Quanto mais eles achar que você é religioso, mais Deus vai te usar na presença de Deus. E que o Senhor tenha misericórdia e converta eles dos seus pecados e da sua religiosidade. Amém, amados irmãos? Deus os abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, quem vos deixa essa palavra é o amado pastor Tenório. Fiquem na paz do nosso Senhor e eterno Salvador Jesus Cristo. Eu vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.